Boa tarde, alunos. Agora a gente vai dar continuidade à nossa compreensão sobre regência nominal com a atividade do livro da página 106, tá certo? Então vamos lá. Leia a tirinha abaixo que traz o personagem Joaninha, criada pela designer gráfica Clara Gomes. Trata-se de uma personagem que gosta de escrever, tem muito talento e vive em constante mau humor. Toda vez que recebemos uma notificação de mensagem, nosso cérebro ativa a região de satisfação por recompensas. E é isso. Milhares de anos de evolução para acabarmos viciados em luzes piscantes. Gente, na letra A pergunta assim, qual o principal tema tratado nessa tirinha? O que vocês acham que foi tratado aqui? A relação de quê? De dependência ou de vício? Dos dois, né? Que leva as pessoas a estarem sempre conectadas a dispositivos eletrônicos, nesse caso, o computador, o notebook. Vamos lá, letra B. Essa mensagem tem sido mais humorístico ou mais irônico? Bom, essa resposta vai ser pessoal. Mas no meu caso, eu trazeria uma ironia, né? Ela trazendo porque a questão da Joaninha, ela gosta de ver luzes piscantes, né? Então, coisas que são nossas também, de seres humanos, devido ao costume hoje de termos essa relação de dependência, infelizmente, né? Letra C, mas lembrando que essa é uma resposta pessoal, deixa a sua resposta, tá certo? Se for a resposta da tia Samília. Letra C, a expressão por recompensa completa o sentido de qual palavra na tira? O sentido de satisfação, né, gente? É como se a gente se sentisse mais satisfeito com a intenção de estar sendo retribuído por tudo que a gente faz. Letra D. Em sua opinião, a regência nominal entre os termos satisfação e recompensa está correta no quadrinho da tirinha que for empregado? Explique sim. Vamos dar uma olhadinha nessa frase. Nosso cérebro ativa a região de satisfação por recompensa. Olha aí, gente. Entre a recompensa existe aqui a relação com a satisfação. Ou seja, esse aqui é o termo regente e esse aqui é o termo, desculpem, um branco, termo regido, pronto. E esse aqui, no caso, vai ser a nossa regência, no caso nominal, porque satisfação não é verbo, satisfação vai ser um adjetivo. Então, assim, gente, recompensa, entre satisfação e recompensa, tem a preposição por. E por conta dessa preposição, ficou bem correta a forma como se foi falada. No caso, então, a gente vai falar sim. Nesse quadrinho, o termo satisfação, termo regente, está acompanhado pela preposição por, que estabelece uma relação de completação entre esse termo e o termo recompensa, termo regido. Viu? Então, a gente vai dando uma olhadinha sobre essas questões e a gente vai compreendendo mais ainda a regência nominal, que não é nada difícil, tá bom? Releia o terceiro quadrinho da tira. Vamos lá. É isso, milhares de anos de evolução para acabarmos viciados em luzes piscantes. Reescreva a expressão viciados em luzes piscantes, subtítulos luzes piscantes por outro termo que tenha sentido semelhante empregado nesse quadrinho. Podem ser viciados em internet, viciados em computador, viciados em smartphones, né? As luzes piscantes para nós representam tudo aquilo da tecnologia que hoje a gente acaba tendo uma questão de vício, de dependência. Tá certo? Letra B. Agora escreva a expressão viciados em completando-os com outras palavras, a expressão que não tenha nenhuma relação do sentido com o seu uso da tirinha. Bom, gente, a questão agora é você fazer o sentido contrário do que se foi colocado dentro dessa frase. Essa frase, ela traz uma relação entre luzes piscantes e notebooks, smartphones, ou qualquer aplicativo que nos faça aquela dependência entre nós e a outra pessoa que está respondendo, ou pessoas que estejam dentro das nossas redes sociais. Mas assim, se a gente tirasse o sentido de luzes piscantes e botasse em relação a outro contexto que estivesse dentro, como é que poderia ser?
a gente teria que trocar várias palavrinhas dentro daqui, né? Por quê, tia? Porque vocês se lembram que o termo regente, ou seja, aquele que está sendo falado dentro da nossa oração ou frase, e o termo regido, que é aquele que completa o termo regente, eles têm uma relação que precisa ter a preposição correta para eles. Lembram que as preposições, esses quadrinhos têm umas preposições corretas para cada regente dentro da oração? Então, a gente teria que mudar algumas preposições nesse caso. Vamos olhar aqui, é isso, milhares de anos de evolução para acabarmos em viciados, vai ser o termo regente, e luzes piscantes vai ser o termo regido. Então, se a gente tirasse as luzes piscantes, a gente provavelmente teria que trocar essa preposição em, porque ela faz uma relação não só de palavras, como nos sentidos, né? Que a gente viu que a gente tem que saber utilizar a preposição, porque muitas vezes a preposição muda o sentido da relação. Como assim, tia? Como, por exemplo, se eu pôr a preposição com luzes piscantes. Vamos lá. É isso, milhares de anos de evolução para acabar viciados com luzes piscantes. É como se eu tivesse com a luz piscante o tempo inteiro. Então, nem toda preposição deve estar adequada aos seus termos regidos e regente. A gente tem que saber qual preposição a gente coloca entre os dois para que eles tenham verdadeiramente o sentido. Sentido de companhia, o sentido de lugar, o sentido de estar. Então, essa é uma situação que por isso que as preposições têm preposições certas para as palavras. Nesse caso, se a gente fosse trocar, a gente mudaria um pouquinho a estrutura dessa oração, tá certo? São umas observações para a gente compreender mais ainda sobre a regência nominal. E qualquer dúvida, gente, converse comigo no privado que eu posso responder a vocês. Letra C. Para que se estabeleça uma relação adequada de regência entre os nomes, o que é necessário observar? Bom, gente, a gente falou um pouquinho sobre isso na questão B, né? É necessário observar a questão do sentido entre os dois, a relação entre o regente e o termo regido e o sentido da preposição. Então, vamos tentar entender a relação entre o termo regente e o termo regido e o sentido da preposição entre eles, tá certo? Gente, eu espero que eu tenha abrido mais um pouquinho a compreensão sobre a regência nominal para vocês. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o emprego da crase, tá certo? Espero que tenha sido uma boa correção para vocês. Desculpe qualquer barulho, é porque realmente a gente acaba tendo esses barulhos ao lado, mas espero que tenha sido compreensível para todos, tá bom? Boa correção e fique com Deus.